Olá, internautas! Vamos dar início ao nosso curso de Histologia Básica. Os animais e os vegetais, eles são formados por tecidos. Temos vários tecidos, por exemplo, tecido muscular, ósseo, o nervoso, o sanguíneo. Só que vamos falar primeiro do tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários, tanto da endo, quanto da meso, quanto da ectoderma. Quais as principais funções desse tecido? Revestimento interno e externo. Quando eu falo revestimento interno, eu me refiro ao revestimento, por exemplo, do sistema respiratório, da traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos, dos alvéolos. E revestimento externo é o revestimento, por exemplo, da pele, a última camada da pele, a epiderme, que é um tecido epitelial. Já quero deixar bem claro, pessoal, que a pele é um órgão, existem vários tecidos aí na pele. A epiderme é apenas um tecido que está presente na pele. Consequentemente, tem a função de proteção, absorção de substâncias, por exemplo, nas microvilosidades intestinais, secreção de substâncias, já que esse tecido forma as glândulas, e percepção de sensações. Mesmo que indiretamente, o tecido epitelial está relacionado a essa função. Características do tecido epitelial. São células justapostas, consequentemente, com pouca substância intercelular. Então, uma célula é muito próxima da outra. Isso faz com que haja pouca substância entre elas. Elas são muito próximas. É um tecido desprovido, ele é avascular, ele não possui vasos sanguíneos e também nervos. Mas, professor, como que ele vive, então, se ele não tem vasos sanguíneos? Todo o tecido epitelial está ligado a um tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é que vai, por difusão, nutrir esse tecido epitelial. O tecido epitelial ele é classificado em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Primeiro vamos falar do tecido epitelial de revestimento. Como o nome diz, é um tecido que vai revestir, tanto externamente quanto internamente, o organismo. Em histologia, galera, a forma determina a função. Então, a forma do tecido vai determinar a sua função. Se o tecido é formado por uma camada de célula, ele tem por função absorver substâncias, facilitar a passagem de substância, a troca de substâncias. Se ele é formado por várias camadas de células, ele tem por função proteger o animal, a principal função. Então, o tecido epitelial de revestimento ele é classificado em simples, quando apresentar uma camada de células, por exemplo, nesses 3 exemplos aqui. E o que temos que saber é o tipo de célula, a forma da célula e em que órgão o tecido está presente. Então, vamos preencher esse esqueminha aí. O tecido simples pavimentoso ou escamoso são células achatadas, são semelhantes a piso, azulejo, presente no chão aí. E aonde se encontram tecidos desse tipo? Bom, vamos lá. Endotélio. Endotélio é o epitélio que reveste vasos sanguíneos. O mesotélio. Mesotélio é o epitélio que reveste as membranas serosas do nosso corpo. Quais são as principais membranas? Temos a pleura, que reveste o pulmão, o pericárdio, que reveste o coração, e o peritônio, que reveste o estômago. Qual outro exemplo de tecido simples e pavimentoso? Alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares eles são formados por esse tecido fino, delgado. Por quê? Porque ele tem que permitir a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Por isso, é um epitélio delgado, fino, do tipo pavimentoso. Tecido epitelial simples na forma cúbica. Temos como exemplo os túbulos renais. Nos túbulos renais também ocorre intensa
troca de passagem de substâncias entre o sangue e o tecido. Então, esse tecido ele tem que ser fininho também, tem que ser delgado. Tecido epitelial simples, prismático, cilíndrico ou colunar. Exemplo, revestimento do intestino, que tem por função a absorção de substâncias. As células do intestino apresentam especializações em suas membranas, são as microvilosidades. Eu gravei uma aula falando das especializações da membrana plasmática, então você pode acessar o outro vídeo aí, e fala bem das funções dessas microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção de nutrientes. Tecido epitelial de revestimento estratificado. São várias camadas de células. Temos do tipo pavimentoso, com queratina e sem queratina. Vamos ficar bem atento aqui nos exemplos. Como já mencionado, o tecido estratificado ele tem por função proteção. Aí você já lembra da nossa pele. Exatamente. A nossa pele é uma barreira contra a entrada de micro-organismos, substâncias químicas, raios solares. Então, a pele ela tem que ser formada por um tecido com várias camadas de célula. As células elas começam cilíndricas e vão se achatando até ficarem do tipo escamoso ou pavimentoso. O que você tem que ficar atento aí é quanto à presença ou ausência da queratina nesse tecido. A queratina é uma proteína impermeabilizante. O que é uma proteína impermeabilizante? Ela não deixa passar, ela evita a saída de água. Então, temos, por exemplo, um tecido com queratina e um sem queratina. Se tiver queratina, a pele vai ser o quê? Seca. Se não tiver queratina, vai permitir a passagem de água e a pele vai ser úmida. Então, a nossa pele é um tecido estratificado, queratinizado. Qual que é o nome do tecido? Epiderme. Então, a epiderme é um tecido estratificado, queratinizado. E quais os locais do nosso corpo que não possuem queratina? São os locais úmidos, como as mucosas. Temos aí como exemplo boca, a vagina, o esôfago, as mucosas em geral. O local é úmido justamente por não possuir a queratina, que é uma proteína impermeabilizante. Então, o queratinizado, o local seco, não queratinizado, o local úmido. Os tecidos estratificados cúbico e prismático, eles são mais raros no nosso organismo. Então, eles não vão cair no seu exame, fique tranquilo, galera, eu garanto. Temos também o tecido pseudoestratificado, que é um tecido que, como os núcleos estão em posições diferentes, dá a impressão que existem várias camadas de células, mas na verdade existe uma camada só, por isso o pseudoestratificado. Essas células elas são ciliadas, elas possuem cílios. E aonde que está presente esse tecido aí? Traqueia, brônquios e cavidade nasal. Traqueia, brônquios e cavidade nasal. A traqueia ela é ciliada. Esse tecido costuma cair bastante nos exames, porque essas células também produzem muco. O muco adere a partículas que você inspira, e partículas que seriam nocivas ao nosso corpo, são aderidas ao muco e com os batimentos ciliares, esse muco é removido, por meio do catarro. E é um tecido que pode sofrer alterações em fumantes. Então, aquele indivíduo que fumou 40 anos de sua vida, esse tecido ele pode sofrer modificações. O nome disso é metaplasia. É quando um tecido ele se transforma num outro tecido. Por exemplo, esse tecido ciliado, num fumante, ele pode ser convertido num tecido estratificado, não ciliado. Acontece que essas células vão perder os cílios, então vai diminuir a filtração, a retenção de partículas nocivas ao sistema respiratório. Temos também o tecido de transição. Esse tecido está presente na bexiga urinária. E a forma das células depende do estado fisiológico da bexiga. A bexiga pode estar vazia ou cheia. Então, o formato das células depende do estado fisiológico da bexiga. E as células podem ter aqui células pavimentosas, cilíndricas, cúbicas. Não existe um formato único.
Então agora uma mega revisão para a gente fixar os principais tecidos e que sem dúvida são aqueles que têm maior chance de cair no seu vestibular. No pulmão, nos alvéolos pulmonares, é um tecido simples, porque ele deve facilitar a passagem de oxigênio e gás carbônico, e é de formato pavimentoso. Nos túbulos renais, o tecido é simples e cúbico. No intestino, ele é simples, porque tem a função de absorver nutrientes, e aqui também temos especializações, as microvelocidades, não é? E de formato cilíndrico. E a nossa epiderme é um tecido estratificado, pavimentoso e queratinizado. Então tá aí, pessoal, esses aqui vocês têm a obrigação de saber, são os principais e são os que mais caem nos exames. Com isso a gente termina o tecido epitelial de revestimento e assistam também à próxima aula de tecido epitelial glandular. Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus.